Beleza? E há algo errado no funcionamento do nosso corpo. Se não existisse a dor, provavelmente não sobreviveríamos, porque é lógico a dor que nos dá o alarme, né, que alguma coisa não está bem no corpo. Porém, essa dor física afeta a pessoa como um todo, né? Agora, a dor moral é aquela que advém do sofrimento da alma, das emoções também, né? Então, vamos tentar refletir mais sobre a dor moral, né? Sobre a dor para podermos lidar melhor com ela quando chegar e tirarmos proveito dos ensinamentos que essa dor venha nos trazer. Nós sabemos que todo o mal que nos alcança, toda a dor, todo o sofrimento que nos alcança, é um chamamento para que a gente um alerta, né? Para alguma coisa que nós temos que melhorar em nós. Não chega a dor à toa. Deus não castiga ninguém, tá? Isso nós sabemos que Deus não castiga ninguém. Então vamos focar então nas dores morais, pois para as dores físicas temos os remédios, né? Os tratamentos passados pelos médicos. Sabemos que a dor vem como um freio para determinadas situações, assim como o medo, pois ambos podem impedir, muitas vezes, que pioremos a situação que já não está favorável. Lembrando que essa dor é a dor da alma, e não a física, mas mesmo a dor física, muitas vezes, vem como auxiliar desse freio, para que não compliquemos mais as situações, né, que provocaram essa mesma dor que estamos passando. Então, muitas vezes a gente se acha numa situação de sofrimento, de dor, né? E se você parar e refletir sobre a dor que você está passando, é sempre um alerta que alguma coisa ali tem que melhorar. A maior parte das vezes, nós colocamos a culpa da dor que a gente está passando em outra pessoa, em uma situação. Mas só que o movimento é em direção a nós. Somos nós que temos que perceber onde que essa dor, o que essa dor está querendo nos mostrar. Então, ilustrando, uma pessoa que abusa do álcool, vamos supor, né? Até que seu fígado venha a colapsar, tem uma cirrose hepática, né? A dor dessa enfermidade serve como um freio para que a pessoa não abuse mais dessa substância, ou seja, do álcool, né? E não perca o órgão já afetado. Muitas vezes a dor moral acompanha esse processo, como o arrependimento pelo abuso da substância que prejudicou o seu organismo. Então a gente vê que está sempre ligado a dor física e a dor moral, tá? Logo, a dor em si mesma, sendo física ou da alma, afeta nosso todo. Elas são interligadas. A dor física vem nos alertar que precisamos cuidar do nosso corpo, pois nosso espírito precisa desse corpo para a sua evolução aqui na vida de espírito encarnado que nós estamos, né? Então, nós costumamos negligenciar muito o nosso corpo, né? E ele é importantíssimo, pois ele é o veículo que nós necessitamos para a nossa evolução aqui na Terra. Então nós temos que prestar atenção no nosso corpo. Às vezes a gente sente uma dorzinha de cabeça e fala, deixa pra lá, isso não é nada, toma um analgésico aí, tudo bem. Aí dá dorzinha de cabeça de novo, toma outro analgésico. O certo é ir ver o que é. Pode ser um problema mais grave. E a gente precisa desse corpinho da gente o mais tempo possível aqui na Terra. Porque outra chance nós não sabemos quando nós vamos ter. Certo? Então essa nossa chance aqui na Terra temos que agarrar com unhas e dentes. Nós precisamos disso. Pedimos muito por isso, né? Precisamos nos lembrar de não sermos cruéis conosco mesmos. Dar mais atenção às nossas necessidades físicas e espirituais. Assim, cuidando bem do corpo, nossa mente tem condições de continuar evoluindo, crescendo, vivendo em um patamar evolutivo mais alto, mais amplo, né? O orgulho é uma dor da alma, que nós devemos combater fortemente. Pois geralmente o orgulho se coloca na posição de ser o melhor, o maior, o mais do que as outras pessoas. Geralmente leva
sofrimento aos que com ele convivem, né? Então a pessoa que, um orgulho, vamos supor que você tem, eu tenho orgulho do meu filho, que ele conseguiu se formar, está numa posição muito boa, nossa, esse orgulho é ótimo. Esse é o orgulho que incentiva, que eleva. Agora, o orgulho que a pessoa se acha mais do que o outro, esse é uma doença da alma, tá? E tem que ser tratado. Porque o orgulho prejudica, ele nos prejudica e prejudica quem está à nossa volta. Tá? Todas as vezes que nós queremos nos colocar em posição superior a qualquer pessoa, nós estamos movidos por esse orgulho. Porque mesmo que você seja rico, more num palácio, você não é mais do que aquele que é indigente jogado na calçada. Você não é mais que ele. Você está em situação diferente, mas você não é mais que ele. Certo? Então qualquer pessoa que se ache melhor que o outro, mais que o outro, está doente da sua alma, está doente do espírito. Tem que combater esse orgulho. Então esse tipo de orgulho nós temos que combater mesmo, porque ele é muito danoso para nós, principalmente como espírito, né? Para a nossa evolução. Muitas vezes somos feridos em nosso orgulho, para que este não se transforme em sofrimento, que sempre é a interiorização de sentimentos que nos ferem e ferem quem conosco convive. Então, vamos supor, a mágoa, a revolta, a vingança, né? Esses sentimentos aí nos causam sofrimento. A dor é um lembrete que a gente precisa melhorar em alguma coisa. Agora, o sofrimento não. O sofrimento nós interiorizamos ele, nós pegamos o sofrimento para nós. Não é necessário. A dor é necessária para nós, mas o sofrimento não. Não tem necessidade de se sofrer, certo? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ninguém quer ser infeliz, mas muitas vezes nós alimentamos os sentimentos para que o sofrimento se instale em nós. Como por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo, né? 2 casais perderam um filho por uma doença, vamos supor, por um câncer. É um exemplo, tá? 2 casais diferentes perderam o filho pelo mesmo motivo. Um dos casais pegou o dinheiro, depois que o filho faleceu, né? Pegou todo o dinheiro que gastava no tratamento do filho mensalmente e ia na floricultura e comprava flores, ia todo mês lá e enfeitava o túmulo do seu filho, gastava todo aquele dinheiro enfeitando o túmulo do filho, e lá fazia suas orações e chorava e tudo mais. O outro casal já agiu diferente. Ele pegou aquele dinheiro também que gastava com o tratamento do filho que se foi e foi ajudar uma entidade, um hospital, né, que cuidava, uma instituição que cuidava de crianças que estavam passando por aquele problema também, vítimas de câncer. Ajudava as famílias daquelas crianças para poder fazer o tratamento das crianças, certo? Então aí a gente vê a diferença. Aquele casal que gastava com as flores no túmulo, todo mundo fala, ai que bonito, né, tal, vai lá todo. Mas gente, isso daí foi uma ação que eles fizeram que não teve proveito, porque lá eles estavam fortalecendo o sofrimento deles. Não é necessário isso. Eles já passaram pela dor do filho ter ido embora, né? Agora o outro casal que beneficiava outras pessoas com aquele dinheiro, que ajudava aquela instituição, aqueles sim, eles se sentiam prazerosos de fazer aquilo. Eles davam o bem para outras pessoas, para aquelas famílias que não tinham condições de arcar com o custo do tratamento, tá? Então vocês vejam a diferença. O casal que ia lá homenagear o filho dando flores, lá ele ficava ali sofrendo, remoendo, tudo, né, aquele sentimento. Eles provocavam sofrimento neles. Agora, o outro casal não. O outro casal já mudou totalmente o patamar. Eles faziam bem com aquele dinheiro. Então a gente pode escolher. Você quer sofrer? Você quer o sofrimento? Escolha. Então o primeiro casal resolveu que todos os meses comprariam flores, né, para colocar no túmulo do filho, usando o dinheiro total que gastava, tal.
O outro casal resolveu que usaria o dinheiro e gastaria para o tratamento do filho, né, para ajudar crianças que sofriam do mesmo mal. Então, quais dos dois vocês acham que aproveitaram melhor o aprendizado da dor que os trouxe? Né? Qual casal que aproveitou melhor o aprendizado da dor? Lógico que foi o casal que ajudava os outros, as famílias que não tinham condições de arcar com o tratamento dos filhos, né? A dor, ela é necessária para nos acordar para as necessidades do aprendizado que precisamos ter. Mas o sofrimento não. Nós que cultivamos limitando nossas oportunidades de evolução. Então nós cultivamos o sofrimento e no mesmo tempo nós limitamos as nossas possibilidades de evolução. Nós podemos aproveitar a dor, como eu disse aqui, ela é um lembrete, é um alerta que você precisa mudar em alguma coisa. Tá? Então, se você, junto com essa dor, fica alimentando aquela dor ali, pensando, remoendo, ou mágoa, ou tristeza, você não vai aproveitar essa benesse da dor. Né? Aí a gente fica pensando, fala, puxa vida, mas Deus quer que a gente sofra? Né? Quer que a gente tem que ter a dor para aprender? Não, nós não temos que ter a dor. Certo? Mas é o último recurso usado para que a gente acorde, é a dor. Nenhum pai quer ver um filho sofrer. Se a gente não quer ver os nossos filhos sofrer, como que Deus vai querer que a gente sofra? Só que é o último recurso que ele usa. Você não está enxergando, filho? Você vai ter que sofrer um pouquinho. Né? Você vai passar por uma dorzinha. Então devemos trabalhar o não sofrimento em nós, sendo resignados. Temos que ter resignação diante do que nos acontece. Devemos parar e pensar, né? O que será que esse momento está querendo me ensinar? Ao invés de nos revoltarmos e botar a culpa em uma pessoa, botar a culpa em Deus, seja lá quem for, né? O não ao perdão também é um sofrimento. A pessoa que não perdoa, fala, olha, pode acontecer o que for, essa pessoa eu não perdoo. Pobre coitado. O coração dele está algemado num peso. Está algemado num peso. O perdão é a melhor coisa que existe, porque ele liberta você. Você sente um alívio no peito. Tá? Então, se vocês têm alguma mágoa, algum ressentimento, gente, como diz, hoje em dia está na moda, né? Falar, joga para o universo. Joga para o universo. Tira de dentro de você. Vocês vão ver quanto mais vocês vão se sentir melhor. Né? Então, o não perdão também é um sofrimento, pois faz com que a pessoa carregue aquele peso destruidor dentro de si. Aquele que diz, eu não sou feliz, também, né? Eu não desejo também a felicidade para ninguém. As pessoas que são assim marrenta, de mal com a vida, vive bravo, vive xingando, vive reclamando de tudo. Essas pessoas também não são felizes. Elas têm que se libertar disso para viver bem, para aproveitar essa chance de aprendizado aqui que nós estamos tendo, da reencarnação. São sofrimentos da alma, né? Todos esses, né? A falta de perdão, essa marra, né? Que a pessoa é toda desanimada, são todos sofrimentos da alma. E aquela alma cheia de rancor, cheia de mágoas, de revolta, de inconformismo, né? Essas pessoas estão doentes da alma e assim não conseguem enxergar que a espiritualidade ajuda a todos, os necessitados, fechando o acesso dessa espiritualidade em seu benefício. Então, quando nós estamos numa vibração baixa, nesses sentimentos ruins, de não perdoar, de raiva, de mágoa, de tristeza, de revolta, os espíritos não conseguem nos ajudar, porque nós não estamos na faixa vibracional que eles possam nos ajudar. Nós fechamos a ajuda. Mesmo que o nosso anjo da guarda esteja ali do lado, quero te ajudar. Você não dá chance, não tem como ele ajudar. Você tem que abrir o seu coração para o bem, para ele poder penetrar. Quem tem o coração fechado, não tem como penetrar. Né?
E é isso que a espiritualidade fica esperando em volta de nós, querendo nos ajudar. Mas enquanto a gente tiver com o coração fechado, não vai conseguir ajudar. A gente não deixa, não dá condições. O objetivo maior da vida é sermos felizes. Deus nos quer felizes. Precisamos estudar principalmente o Evangelho de Jesus, né? Para nos conhecermos, como o Fernando falou agora há pouco. Gente, a biblioteca está lotadinha de livro. Nós precisamos nos instruir, nós precisamos saber acerca da vida espiritual, o porquê que nós estamos aqui, os nossos objetivos, nós temos que ter em mente esses objetivos. E nada melhor do que um livro para nos ajudar. Nós precisamos estudar, é necessário, ó, espíritas, amados, instruí-vos. Nós precisamos estudar. Tá? Então, para termos a noção do porquê da vida, o porquê estamos aqui, qual a finalidade da vida. Estamos aqui para aprendermos sobre o amor, aprendermos a amar. É o nosso maior objetivo nessa encarnação, é aprender a amar. Amar as pessoas, amar a nós mesmos. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Pode ver que em todos os ensinamentos de Jesus, ressalta o amor. Temos que mudar a visão que temos de que Deus nos pune por nossos pecados. Isso não existe, gente. Deus não pune ninguém por pecado nenhum. Ele quer que a gente aprenda o certo simplesmente. Tá? Deus é Pai de infinita bondade. A dor que nos alcança só se transforma em sofrimento se alimentarmos essa dor com a crença que Deus está nos punindo. Tá? Que somos merecedores daquele sofrimento. Nós não somos. Nós estamos sofrendo porque nós escolhemos sofrer, simplesmente. Tá? Deus é muito bom. Deus é um Pai amantíssimo. Ele não nos quer sofrendo, Ele nos quer felizes. Qualquer pai quer ver o filho feliz, né? Deus também. Ele é nosso Pai. Temos que ter em mente que a dor que nos visita é chance de aprendizado. Faremos sempre para analisar essa dor e toda a situação que nos envolve para conseguirmos daí retirar o aprendizado necessário, ao invés de nos desesperarmos, gerando o sofrimento que vai dificultar a análise dessa dor ou dessa situação. Então, se a gente ficar apegado naquele sofrimento, naquela dor, remoendo aquilo, você não consegue enxergar o que essa dor veio te trazer de aprendizado. Tá? A gente acha que a dor é muito ruim. Não é. É um alerta que nós precisamos. Se você puder realizar as coisas sem a dor, é melhor ainda, né? Mas, em último recurso, ela é usada. Como eu disse já, né? Então, tudo isso para que possamos tirar proveito desse aprendizado que nós necessitamos, né? Temos que tomar cuidado também com as ilusões, achando que a dor não vai nunca nos visitar. Tem gente que acha, não, imagina, tá tudo bem, tá tudo muito bom, para mim não acontece nada, tá sempre legal. Não é assim. Todo mundo que veio aqui, principalmente nessa fase que nós estamos, nessa faixa vibratória que está o nosso planeta, de provas e expiações, nós vamos passar pela dor, não tem como. Nós somos espíritos ainda muito imperfeitos. Né? Então, é necessário. A gente ainda precisa da dor para nos acordar. Nós não conseguimos ainda, poucas vezes a gente consegue enxergar a necessidade da melhora da gente ali, num ponto, sem passar por uma dor. É muito difícil. A ilusão nos trava a caminhada, pois não há aprendizado, se não sentirmos necessidade alguma de mudança, né? Então, se você vive na ilusão de que nada vai te abalar, que você está tudo bem, que a tua situação financeira é boa, você tem tudo que você quer, você é uma pessoa feliz, você não vai aprender nada. Você vai passar pela vida sem aprender. Do que vai valer a tua reencarnação? Se a reencarnação é para o aprendizado. Tá? Então, nós também não podemos nos iludir. Porque nós temos que ter a consciência que nós estamos aqui na Terra, que nós reencarnamos para aprender, para aprendermos principalmente a amar, em primeiro lugar.
A ilusão nos trava a caminhada, né? Pois não há aprendizado. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, no item 7, o item é a paciência. Kardec nos fala: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bem dizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo, para a glória no céu. Então, o que isso quer dizer? Que Deus, que os sofrimentos que nós temos aqui, nos ajudam a evoluir, por isso a glória no céu. Nós vamos conseguir subir um degrauzinho a mais na nossa evolução. Por isso que diz que é a glória no céu. Tá? Marcado pelo sofrimento aqui para a glória no céu. O apóstolo Paulo dizia: em tudo dai graças. Realmente nós temos que dar graça. Ao invés de reclamar quando vem um sofrimento, nós temos que agradecer, pois ali está a chance da nossa melhora. É difícil, né, a gente agradecer com sofrimento, né? Tá? Com uma dor que nos chega, né? Mas realmente a gente tem que respirar fundo, prestar atenção e falar: ai meu Deus, obrigada, mas me ajuda a enxergar. Né? Eu costumo fazer isso. Obrigada pelo lembrete, mas me ajuda a enxergar que eu não estou vendo ainda. Isso passa pela nossa cabeça, mas separar, analisar a situação, a maior parte das dores que nos chegam são coisas que nós mesmos provocamos aqui nessa vida mesmo. É muito difícil a gente trazer uma prova de vida passada, sabe? E geralmente quando é prova de vida passada, é alguma coisa muito marcante na vida, muito marcante. Tá? Agora essas dores que a gente costuma ter, esses contratempos, essas raivas, a chateação, mágoa, isso daí é tudo coisa que é proveniente dessa vida. Às vezes é uma situação que você provocou, você às vezes provocou uma pessoa sem querer, às vezes sem pensar, você chateou uma pessoa, a pessoa te fala uma coisa que te ofende e você fica com aquela mágoa trancando o seu peito, né? São coisas geralmente que nós passamos pela vida, que nós estamos vivendo aqui nessa vida mesmo. Tá? Nem tudo sofrimento a gente deve pensar: ai, o que será que eu fiz na vida passada? Não, é nessa mesmo. Pode prestar atenção, a maior parte é dessa vida mesmo. Né? Então nós devemos pensar que Deus não nos dá um fardo mais pesado do que nós podemos carregar. Tá? Então as reclamações nossas não têm sentido. Por pior que seja, você pode ver que às vezes tem gente que vive numa tristeza, numa miséria tão grande, e você vai conversar com elas, elas riem, conversam assim, parece naquela euforia. Você fala: puxa vida, essa pessoa passa tanto perrengue, né? E tá com alegria, contente, feliz da vida. Tá? Então a gente sabe que Deus não nos dá um fardo maior do que a gente pode carregar. E esse desânimo, esse costume de reclamar, é uma coisa que a gente tem que parar, porque isso nos prejudica. Tá? Ao contrário, como disse Paulo, em tudo dai graças. Vamos agradecer o que nos chega, né? E procurar analisar certinho o que está provocando aquele sofrimento, aquela dor. Quando vemos também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Nós ficamos pensando, né? Como? Por quê? Bem-aventurados os aflitos? Como assim, né? Então, existe o aflito que transforma a dor em caminho, e existe também o aflito que transforma a dor em sofrimento. Olha a diferença, né? A maior parte das dores que nos alcançam são provenientes de nossas ações aqui nessa vida mesmo, como eu já disse, né? Pouco trazemos como resgate de outra vida. Cada encarnação nos dá o aprendizado que estamos em condições de assimilar. Então ninguém diga que o sofrimento é maior do que pode carregar, porque Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. A nossa reencarnação, tudo que nos chega como aprendizado, seja através da dor ou não, é o que a gente tem condições de assimilar. Cada espírito, às vezes, está numa faixa diferente de assimilação desse aprendizado, mas todos nós recebemos aquilo que nós temos condições de assimilar. Nossa evolução é contínua, de uma encarnação para outra.
e devemos aproveitar todas as chances de aprendizado que nos surgem para a nossa edificação espiritual, nossa evolução como espírito eterno, sempre em direção à vontade do Pai. Então a reencarnação ela é contínua, né? Você adquirir um certo patamar de aprendizado, na próxima reencarnação você vai continuar esse aprendizado. Chega no plano espiritual, você vai se munir de ensinamentos e de preparo para reencarnar novamente, continuando naquela faixa que você parou. Então é contínuo o nosso crescimento, de encarnação para encarnação. Então hoje nós todos aqui somos o melhor do que nós já fomos até hoje, até agora. Todos nós estamos no nosso grau máximo de evolução por enquanto. Sob o guia da lei de amor. A dor é um instrumento que é usado para o nosso aperfeiçoamento moral, nunca como punição, pois diante da dor o ser é obrigado a olhar para dentro de si, conhecendo-se melhor, perdoando e perdoando-se, analisando-se e analisando a situação, e vendo o que me doeu hoje me fez ser um ser melhor. Tá? É nesse ponto que eu falo que a dor é necessária. Nós paramos para analisar, né? E sempre quando a gente consegue analisar o porquê daquela dor que a gente está passando, aquele sofrimento, nós saímos dali, daquele sofrimento, daquela dor, nós saímos melhores, mais conscientes do que nós somos. Aproveitemos então a dor que nos visita para a nossa evolução, o nosso engrandecimento. Como aquele casal, né, que na perda do filho usou os recursos gastos com o filho que se foi para ajudar famílias que estavam passando pelo mesmo processo que eles, e que eles já tinham passado, né, transformando assim a dor em algo bom, útil, caridoso, ao invés de fazer como o outro casal que gastava com flores para levar ao túmulo do filho morto, alimentando cada vez mais seus sofrimentos. Então, nossas dores podem ser usadas como fonte de aprendizado ou cárcere de lamentações. Nós é que escolhemos. O que eu prefiro? Né? As dores nos surgem para que possamos avaliar o que precisamos reformar para melhorar internamente. A dor nos acorda e diz: não precisa sofrer. Trabalhe o seu eu e lembre-se que as dores da alma são a mágoa, os rancores, os sentimentos de vingança, aliados à falta de perdão, os vícios e demais, né? Muitas vezes nós fugimos da realidade colocando-nos como vítima da situação, fugindo de nós mesmos e deixando de aproveitar o aprendizado à nossa frente. Tá? Então todo aquele que tenta fugir daquele sofrimento da dor e não resolvê-lo, não entendê-lo, está fugindo de si mesmo, está fugindo da sua própria evolução. Porque evolução é, em primeiro lugar, conhecer a si próprio. Se você não se conhecer, você não tem como angariar coisas boas para você. Você não vê a necessidade disso e você não evolui. Lembremos que nunca somos vítimas de ninguém, pois somos todos irmãos em crescimento. Como eu disse, todos nós estamos aqui com o mesmo intuito, né? A nossa evolução. Então ninguém pode alegar, falar, fulano me fez mal. Não, ele fez mal para ele próprio. Quem faz mal, com a intenção de fazer mal para alguém, está fazendo mal para si próprio. Às vezes aquele mal que ele pensa em atingir o outro, nem chega no outro. Fica nele, nas ações dele, na consciência dele. Uns crescem mais rápido, né? Pois aproveitam melhor as chances de aprendizado. Mas todos nós alcançaremos a felicidade um dia, mesmo que custe muitas encarnações. Ainda seremos felizes totalmente e viveremos, né, naqueles mundos felizes, né? As dificuldades e os conflitos são materialização da dor que nos visita. Busquemos em nós as soluções, pois Deus nos dá sempre o fardo que podemos carregar. A dor é o meio do nosso autoconhecimento, a dor moral, né? E daí a chance de trabalharmos em nossa melhoria, né?
Ao invés de nos cobrirmos com o manto do sofrimento, nos colocando como vítimas da sorte, da vida ou de outra pessoa. Em contraposição à dor, temos a esperança, a gratidão, o amor. Usemo-los como ferramentas para o nosso bem e para o bem que podemos fazer. Tá? Então esse é o recado que eu tinha para passar. Nós podemos, ao invés de ficar reclamando, usando a dor, né, como um aliado nosso, vamos usar a esperança, a gratidão, o amor. É tão melhor, né? Vai fazer bem para nós e para quem nos rodeia. Tá? Então agora eu vou ler uma página aqui do livro Amor Perfeito pelo Espírito Meimei, a psicografia de Miltis Bonan. A dor também passa. Na ciranda de amor do infinito, Jesus compõe um poema de luz e harmonia. Colocou no gorjeio das aves o som do amor da natureza, e nas cascatas, nas águas das fontes e das cachoeiras, o hino em louvor à vida. No silêncio das campinas ou no ruído das cidades grandes, o seu olhar se estende, conclamando o homem a pensar e a compreender Deus em espírito e verdade, para senti-lo nas profundezas do próprio sentimento. Alma enferma, que se debate na dor da separação, na incompreensão do sofrimento, aquiete por um momento e fale com Deus, no recinto fechado do seu coração. Assim, descobrirá respostas as mais diferenciadas que a incentivarão a novamente desejar viver. Viver para saber, para conhecer, para conviver e, acima de tudo, para sentir e aprender que és um ser espiritual eterno, sujeito a quedas, mas com possibilidades de crescimento. Quando a alma se sente triste, solitária, beirando o desespero, a sabedoria infinita do Pai envia os sirineus do bem para consolá-la e aliviar seus tormentos. Permaneçam unidos, irmãs e irmãos, auxiliando-se mutuamente, que a cartilha do bem, refletida no Evangelho de luz, trará lições profundas que indicarão novos rumos para a vida na Terra. Vivam com alegria, sabendo que a dor também passa. Quer assistir? Então, gente, a dor que a gente, como eu expliquei aqui para vocês, é um mal necessário para nós ainda, nesse plano que nós estamos, né? É um mal necessário. Que a gente consiga aprender sem a dor, mas se necessário a dor chegar até nós, que nós não nos revoltemos contra ela, para não entrar em sofrimento. Porque o sofrimento, sim, nós podemos descartá-lo, não temos necessidade de ter. Tá? Às vezes a pessoa fica se martirizando até chegar numa depressão. Aí tem que tomar remédio, ataca o físico dela. Não fica só no mental, vai no físico também. Tá? Isso daí, quando acontece, é a pessoa puxando o sofrimento para ela. Geralmente, está inconformada com alguma situação da vida, com alguma pessoa, com algum fato que lhe aconteceu. Se a gente mudar a forma de pensamento, que o que nos acontece é para o nosso aprendizado, e não por castigo, ou você ficar remoendo as coisas ruins que acontecem, gente, vai ser de grande proveito. Nós viemos para isso. Nós viemos para evoluir, para nos melhorarmos, todos nós. Todos nós que estamos aqui, ninguém escapa. Fala, tem um que é mais bonzinho, é nada. O que é um é bonzinho numa coisa, o outro é bom na outra. O que é ruinzinho numa, o outro é ruim no outro. Nós estamos tudo no mesmo nível. Tá? Então, quando alguém nos magoa, quando alguém nos fere, que a gente pense que a gente também pode fazer aquilo com o outro, às vezes até sem perceber. Então, ao invés de você ficar cultivando aquela dor dentro de você, perdoa. Perdoa, gente. Isso daí é muito bom. O coração da gente fica leve. Sabe? Mesmo que fique aquele sentimento tristezinho, ele vai passar. Com o tempo ele vai passar.
Só de você se libertar, falar como eu falei, entrega para o universo, né? Perdoa, entrega para o universo. Já vai dar um alívio muito grande. E com o tempo, as coisas vão se estabilizando até que sumiu. Aquela dor passou. Tá? Na nossa vida é tudo assim. Então, por isso, nós temos que procurar sermos cada dia mais felizes e gratos pela chance que nós estamos tendo aqui dessa nossa encarnação. Porque, como eu disse, nós não sabemos, nós indo para lá, quando nós vamos poder reencarnar de novo. Para continuar a nossa evolução. Tá bom, gente? Então, esse é o recado. Alguém quer fazer alguma observação? Quer, Fernanda? Falar alguma coisa? Posso eu falar? Pode. Que hoje eu assisti uma entrevista do Tato Sabe, ele é um espírita, ele faz palestras e coisas, e a entrevista era com uma senhora que foi amiga do Chico Xavier. E ela contou uma passagem do Chico, que tinha um senhor que foi lá falar com o Chico, porque ele disse assim: eu não entendo, eu sou uma pessoa boa, eu só faço bem, e olha aqui, eu tô com um problema. Ele estava com um problema de trombose, uma coisa assim, não estava perdendo o dedo, ia perder o dedo e estava a risco até. E ele disse assim: mas olha aqui, já tá, aliás, perdeu o dedo para não perder o braço, mas perdeu o dedo. E ele disse: olha só, e eu sempre bom. E o Chico disse que ficou olhando para ele e disse assim: tu sabe que numa outra vida tu foste senhor de engenho e tu tinha mina também, e os teus escravos que roubavam, tu passava eles no rolo de moer cana, tu passava o braço deles. Só que depois que tu morreu, tu te arrependeu, tu quis voltar para um novo aprendizado. E até tu não precisaria, porque tu conseguia me entender bem, só que tu não te perdoou. E aí, quando tu reencarnou, tu veio pedir para perder o braço. Só que o teu karma era perder o braço. Só que tu foste uma pessoa tão boa, e levou a vida diferente, mostrou o que tu aprendeu, que tu só perdeu o dedo. Sim. Muitas vezes... Então, às vezes, essa coisa assim, né? Muito bem lembrado. Muitas vezes nós trazemos algumas coisas de outras vidas, né? Como ela citou aí. Tem, sim, né? Que a gente pede para reencarnar desse jeito. E na maior parte das vezes, o que a gente precisava para resgatar a nossa consciência seria muito mais sofrimento do que a gente passa. Só que Deus é bom demais. E Ele não deixa, Ele não faz isso com a gente, sabe? Você quer passar, então você vai passar instantinho aqui só. Agradeça porque é pouquinho. O que você pediu para passar, para ficar quites com a tua consciência, era muito mais. Né? Pode falar. Resumindo, a dor é a pedra de toque do nosso crescimento espiritual. Com certeza, é necessária, ainda é necessária. Como eu disse, a gente pode aprender sem a dor, mas é difícil, porque é o último recurso que a espiritualidade, que Deus usa para nos chamar a atenção. Fala: ô filho, acorda aí, ó. Você precisa melhorar aí. Então a dor nos visita. Né? Só que aí não precisa ser transformado em sofrimento. Quer falar, filho? Não, faz tempo. Então, gente, vamos fazer nossa oração, né, de finalização. Vamos elevar o nosso coração a Jesus, gratos infinitamente pela bondade do Pai, pela bondade de Jesus estar sempre conosco, e que certamente Ele está conosco nesse momento, pois estamos reunidos em Seu santo nome. Que Jesus nos abençoe a todos aqueles que estão com o coração fervilhando por problemas que não conseguem solucionar. Que Jesus os ampare. Aqueles que estão desprovidos de esperança, de paz, que Jesus os ampare. Todos que estão enfermos do coração, enfermos da mente, enfermos do corpo, que Jesus os ampare. E que Jesus nos ampare também a todos, nos guiando nos caminhos do bem, nos caminhos da luz. Que a vossa paz, Jesus, esteja sempre dentro de nós, nos guiando,
no caminho que traçaste para nós, aqui nessa vida, e que nós saiamos daqui melhores do que quando nós chegamos, pela vossa bondade, pelo vosso amor. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada pelos ouvidos, gente. Espero ter ajudado em alguma coisa.